Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós estamos lendo na liturgia dominical, nesses domingos que vão entre o Natal e a Quaresma, no Evangelho, nesses últimos domingos, o Sermão da Montanha. E nesse domingo, meus irmãos e irmãs, que é o 7º domingo, o tempo comum, tem uma palavra que é importantíssima e que, ao mesmo tempo, marca a nossa vida de tal maneira que nós precisamos que um homem novo, criado segundo Deus. O cristão, como nós somos chamados a viver, tem alguns dons, tem uma graça de Deus que pode parecer impossível ao mundo, impossível às pessoas, mas só que isso é possível com a graça de Deus, porque humanamente falando, para todos nós é impossível dessa forma viver. E justamente quando acontece do cristão viver assim, é um sinal para a humanidade. E nós vemos que muitos, os mártires, os perseguidos, souberam dar esse testemunho até o fim das suas vidas, amando o seu próximo, perdoando os seus algozes, como Cristo perdoou àqueles que o matavam. Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. E ele, nessa palavra, no Sermão da Montanha, desse domingo, que é o 7º do tempo comum, nos fala de uma característica que é própria dos cristãos, que é amar, que é o perdão do inimigo. Tem muitas histórias que nós escutamos de pessoas que, pela graça de Deus, dão esse passo. Me lembro, numa campanha da fraternidade, tinha até no texto, sobre a questão dos carcerários, que uma senhora que ia todas as semanas visitar o preso, levava lá sua comida, sua roupa lavada, etc. Enquanto todos pensavam que aquela senhora era a mãe do preso, na verdade, era a mãe daquele que o preso tinha matado. Acho que em tempos difíceis como o nosso, em que o rancor, o ódio, a violência faz cada barbaridade, tanto nas grandes cidades, como nos presídios, como na Europa, em que nós vemos aí como que as pessoas são mortas de maneira barbárica, nós temos assim uma certa tendência a retribuir o mal com o mal, achar que a violência resolve a violência. O Papa Francisco, pelo Dia Mundial da Paz, dia 1º de janeiro desse ano, logo no mês passado, portanto, logo no comecinho do ano, ele disse na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz sobre a não violência, que é um jeito de ser, e lembrava o gesto de Jesus e de tantos santos sobre a não violência. A liturgia desse domingo, meus irmãos e irmãs, nos questiona sobre isso. Questione muito. O Evangelho de Mateus 5, 38 a 48, diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Você deu, você recebe. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. E aí vem o texto central do Evangelho desse domingo. Vós ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, diz aqui o texto, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, concluindo o texto de hoje,
Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Esse é um trecho, meus irmãos e irmãs, que nos fala dessa vida do cristão, que só com a graça de Deus é possível. Amar o inimigo, perdoar quem lhe faz o mal, não realmente revidar aquele que te fazendo mal, para retribuir o mal com o bem. Uma das características do cristão, o bem está por aí. Enquanto grupos religiosos falam de vingança, de ódio, de rancor, enquanto a sociedade também acha que com a violência resolve os problemas, Jesus vai noutra direção. O Papa Francisco, no Dia Mundial da Paz, ele lembrava que muitas vezes a não violência pode parecer fraqueza, fragilidade, placidez, né? Como às vezes gosto de falar, que achava que devíamos responder às coisas guerreando, guerra com guerra. E, no entanto, ele nos fala justamente que é difícil, é impossível quase, viver justamente esse coração que perdoa, que reconcilia, que faz o bem, mesmo a quem lhe faz o mal. Esse justamente é um grande sinal do cristão, e que somente com a graça de Deus é que se faz isso, com a força de Deus, da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E nós somos chamados a pedir ao Senhor esse dom, essa graça, para que realmente, nessa maneira de ser cristão, seja assim a nossa vida, seja assim nosso testemunho. Nós nem sempre somos assim. Se não somos na prática visível, somos do coração. Quem quer retribuir o mal com o mal, de quem quando ofendido e machucado, quer retribuir também contra o outro. E nós somos chamados a nos penitenciarmos e dizer, Senhor, nos ajude a sermos homens e mulheres novos, que têm no coração toda essa liberdade de não deixar se contaminar pelo mal, pelos ódios, e retribuir realmente com o bem a todas as pessoas. Porque no fundo, quem odeia é quem tem raiva no seu coração, é alguém que se autodestrói. Mas quem ama o seu próximo, seja lá quem for, mesmo o seu inimigo, é um homem ou uma mulher livre. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse domingo, vá de coração aberto, você vai escutar essa palavra, que realmente é uma palavra exigente, mas não porque nós temos força para colocá-la em prática. Nós vemos que é força da graça de Deus, que é dom de Deus poder fazer isso, só com a graça de Deus. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a leitura primeira do Levítico já nos mostra no Antigo Testamento essa preparação para esse tipo de resposta que Jesus está dando para nós no Evangelho. O Senhor falou a Moisés dizendo, fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes, sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Ora, meus irmãos, o que nós ouvimos no finalzinho do Evangelho desse domingo? Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. No livro do Levítico, no Antigo Testamento, sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Todo o código da santidade que é colocado aqui. Não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Repreende teu próximo para não te tornares culpado do pecado por causa dele. Não procures vingança, nem guardes rancor dos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Já no Antigo Testamento aparece que entre o povo de Deus não deveria ser assim, ter ódio, rancor um contra o outro, nem vingança, mas perdão, reconciliação e amar o próximo. E se amarás o teu próximo como a ti mesmo, nós vamos encontrar isso no Novo Testamento, no resumo que Cristo faz da lei dos profetas, e ele vai dar um passo a mais quando vai dizer de se amar um ao outro como ele nos amou, até o fim, dando a vida por todos nós. Portanto, no Antigo Testamento aparece justamente essa reconciliação, que Jesus vai mostrar que aqueles que o seguem terão a graça de Deus, da ação do Espírito Santo, de poder ser homens e mulheres livres de não levar consigo ódio no seu coração, nem em relação aos seus inimigos e aqueles que lhes fazem o mal. Uma palavra, portanto, meus irmãos e irmãs, que nos aproxima daquele que nos criou,
Sede santos, porque eu sou santo, ou sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. É claro que só Deus é Deus, e nós nos aproximamos, né, do Senhor cada vez mais, mas sabemos que Ele nos dá essa força para podermos justamente ter a graça de poder ter algumas características que venham do Senhor. E o mundo de hoje e de sempre vai ser transformado quanto mais nós deixamos com que Deus atue em nosso coração, em nossa vida, renove nossa vida cada vez mais. Na segunda leitura, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, estamos lendo continuamente a segunda leitura, e lembra justamente da dignidade humana, do que é cada pessoa. Se de um lado fala a leitura de viver o amor ao próximo até o inimigo, do outro lado, né, na leitura da carta de São Paulo, fala da dignidade de cada pessoa que é chamada a viver e a ser respeitada. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. E aí vem as conclusões. Ninguém se iluda. Se algum de vós pensar que é sábio nas coisas desse mundo, reconheça a sua insensatez, para se tornar sábio de verdade. Pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito está escrito: aquele que apanha os sábios em sua própria astúcia, e ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos. Portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Um trecho conhecido, São Paulo aos Coríntios, que nos ajuda a fechar um pouco essa reflexão desse sétimo domingo do tempo comum que agora vivemos, caríssimos irmãos e irmãs. Estamos nos aproximando já do final desse tempo comum antes da Quaresma. Com o final do mês de fevereiro, iremos concluir esse tempo comum para comecinho de março, iniciarmos a Quaresma. Nos mostra como nós temos que fazer penitência para nos converter e cada vez mais configurar nosso coração, nossa vida, nosso pensamento ao Senhor. Sim, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus é clara e, ao mesmo tempo, ela é uma palavra eficaz. Ela quer realizar em nós as maravilhas. Mas é necessário que nós, como Maria, digamos nosso sim ao plano de Deus, à vontade do Senhor. O faça-se em mim a tua vontade. O cumpra-se em mim a tua palavra. Nós somos chamados a ver, meus irmãos, que aquilo que parece impossível para nós, e humanamente o é, torna-se possível pela graça do Senhor, pelo dom do Senhor em nossa vida. Como é o amar ao inimigo, o perdoar quem nos faz o mal, de amar o próximo e, ao mesmo tempo, respeitar o ser humano como templo de Deus, como lembra a segunda leitura. Palavras de Deus para nós desse final de semana, que nós somos convidados a acolher, a pedir ao Senhor que nos ajude a viver cada vez melhor esse dom e essa graça. E que cada um de nós possa corresponder ao plano de Deus de assim viver. Como eu disse, nesses domingos, lendo o Sermão da Montanha, que nos mostra a figura do homem novo e como Deus vai construindo pela graça do Espírito Santo essa vida, cabe a nós, meus irmãos e irmãs, darmos passos concretos, deixarmos conduzir pelo Senhor, caminhar no Senhor de tal forma que experimentemos a vida nova e que ao mesmo tempo possamos ver aquilo que o Senhor quer fazer em nós, maravilhas, para sermos sinais de Deus nessa sociedade. Sociedade que muitas vezes vive na violência, na intolerância, nas guerras, nas mortes, nas barbáries. Cabe a nós dizemos que existe uma outra possibilidade, um outro jeito de viver, que é a reconciliação, que é o perdão, que é uma vida no Senhor. Que a palavra de Deus realize maravilhas na vida de cada um de nós e que Deus abençoe
proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.